para quem é isso daqui, né? Isso aqui é para quem tem propriedade rural, e tem família envolvida em propriedade rural, esse assunto aqui é para você. Ou se você presta serviços, trabalha com famílias que têm propriedade rural e você de alguma forma é ou um funcionário, ou um prestador de serviço, um consultor, que precisa entender essas nuances do negócio familiar, da sociedade de uma família, especialmente no âmbito rural, que é onde a gente vai trabalhar aqui hoje. O ponto principal aqui do que a gente vai falar é sobre, não é simplesmente falar de sucessão familiar, gestão profissional, isso aí é muito chover no molhado. Isso aqui é sobre, é uma ideia para que você entenda que quando você tem um dono só tocando uma fazenda e tudo vai bem, a coisa prospera e vai embora, está resolvido. Não tem grandes problemas. O problema é quando ou surge um fator não controlável, aquilo que não tem o que fazer, aconteceu, como o falecimento dessa pessoa que toma conta de tudo, ou uma grave crise financeira, um grave problema climático, algo que impede o funcionamento normal do negócio, um embargo ambiental ou algo do tipo, e aí a gente tem plano B, e aí a gente tem caixa para suportar essa situação e resolver. Então, isso daqui é o principal ponto. O segundo ponto da história é, mas se a gente quiser organizar demais, quiser ter númerozinho de tudo, indicador, controle, isso aí complica demais as coisas. Para a fazenda não é assim. A gente não precisa ter as coisas nesse nível em fazenda, porque a fazenda tem que tocar, meu amigo, tem que acordar cedo, o trabalho é pesado, e se você for ficar dentro de escritório, fazendo planilha, fazendo documentos, você não trabalha na fazenda. E se ficar esperando muito o negócio estar pronto, você nunca dá os passos de coragem e ousadia que precisa para o negócio crescer, né? Então, de fato, temos esse ponto, porém, vem, né, o ponto final da história se você não se organizar, ainda em época boa, em tempos de paz, quando a coisa está indo bem, que está fácil de resolver, você vai ter que resolver na época difícil, em tempos de guerra, em que o pau está torando e você não tem, ou a sua família não tem dinheiro para resolver, e aí tem que tocar, queimar patrimônio pela metade do preço, tudo aquilo que você fez para construir, em uma decisão, a tua família bota tudo para trás, ou pelo menos, o cara fez tanta coisa, abriu mato, confusão com o vizinho, com o INCRA, com a Receita Federal, um monte de nego tentando dar o balão nele a vida inteira, para hoje ele ter uma fazenda que vale, sei lá, né? Vou dizer uma fazenda qualquer, tá? Assim, 10 milhões de reais, que não é muita coisa no ambiente de fazendas, né? Aí você vê uma fazenda de 10 milhões de reais, a família vendendo por 5. Você conhece a história assim ou não conhece? Então, olha como o problema, ele, na hora que explode, você vê o patrimônio desaparecer, porque não havia gestão, não havia governança, não havia um controle e uma segurança para as outras pessoas que estavam envolvidas poder dar seguimento ao trabalho. Então, isso é uma história real que eu vou contar aqui hoje. Essa turma, né, começa aí, né, lá atrás, lá no passado, não sei que ano exatamente, mas o patriarca faleceu com 68 anos, então a vida inteira ele trabalhou com fazenda, e ele teve a vida inteira essa sacada de ter uma fazenda, observou uma valorização patrimonial naquela fazenda, vende essa fazenda e compra outra numa região que seja melhor para aquilo que eu quero fazer e tenha potencial de valorização. Eles sempre mexeram com pecuária. Então, eles tinham fazenda numa região muito boa do Goiás, que tinha um potencial de agricultura, valorizou a terra por causa do potencial de agricultura, e aí pecuária já não fazia sentido. Era muito melhor, sempre foi ao longo dos anos, arrendar essas terras para soja, para cana, para milho, enfim, né, arrendar para agricultura e ir buscar a pecuária em região de terra mais barata, onde a conta do lucro contra o valor do patrimônio, ou seja, a rentabilidade, era mais favorável. E, né, em terra de pecuária, coisa, em terra de agricultura, fazer pecuária é outra, tem um custo diferente. Então, essa inteligência imobiliária
foi o que fez eles crescerem, e isso é o que eu gosto de falar com todos os clientes, com todo mundo alunos, mentorados, enfim, que é sobre essa visão do grande negócio, do agronegócio, é o investimento imobiliário, é a valorização das terras no longo prazo. As terras no longo prazo. Esse é o grande negócio. A operação tem que dar lucro, a operação tem que gerar receita, mas o que vai te deixar rico não é a operação agropecuária. O que vai te deixar rico, a sua família rica ao longo dos anos, é a valorização dos imóveis, tá? Mas, muito bem, foi isso que eles fizeram, só que como a história de muitas pessoas que vieram lá de trás, trabalhando, correndo risco e fazendo a coisa crescer, tem muito aquela coisa do homem forte, da pessoa forte, que constrói tudo. É muito difícil que muitas vezes divida decisões, né? Então tem pessoas que têm um perfil mais comunicativo, tem um perfil de que gosta de tomar decisões junto com outra pessoa, então com a esposa, com os filhos, chama a turma e fala, estou pensando em fazer isso, o que é que vocês acham? E tem outras pessoas que já tem essa veia mais de que, olha, eu sei o que eu estou fazendo, né? O negócio é meu e eu vou fazer, eu só comunico. Minha esposa fica sabendo porque ela vai ter que assinar o documento, né? Mas eu não vou perguntar para ela se ela quer fazer isso, porque ela vai dizer que quer, né? Ela não vai querer trocar uma fazenda aqui na região da agricultura, vai comprar uma fazenda lá no norte do Goiás que não tem agricultura, que vale bem menos a terra, ou na Bahia, né? Que tem melhor para pecuária, mas valor de terra completamente diferente, longe, outro tudo, ou em Minas Gerais, né? Então, essa turma aí foi crescendo fazendo isso, comprando terra em outros lugares do Goiás, onde era mais para pecuária. Depois em Minas, também tem uma fazenda em Minas, numa região boa de pecuária. E depois compraram terras na Bahia, uma região boa de pecuária. Então o negócio deles era montado em arrendamentos de terra, de agricultura, recebe arrendamento, bons arrendamentos. A pecuária em região de pecuária. E os investimentos imobiliários. Estou comprando fazenda aqui. Na hora que vi que a fazenda valorizou, vamos vender essa fazenda e vou comprar outra. Só que aí é o ato de coragem, né? Vender uma fazenda para receber parcelado. Você não vê numa fazenda à vista. Receber parcelado, já tem um problema. E o outro lado, comprar uma fazenda parcelado, contando com o dinheiro da fazenda que vendeu. Então, se eu não recebo aqui, eu também não consigo pagar. Então, olha, a jogada de coragem, a ousadia, que muita gente faz, nem tantas assim, mas tem muita gente que faz isso, e a maioria corre. A maioria fala, não tem estômago para isso, não vou conseguir dormir à noite se eu viver fazendo um negócio desse, né? Então, chegou onde chegou, tá? Chegamos no ano de 2025, a turma fazendo uma pecuária legal. Essa pecuária deles, inclusive, tem uma parte da pecuária, uma boa parte, a principal parte tem a ver com genética. Então, o pessoal que ficou muito conhecido pela raça que trabalham e pelo genética que desenvolveram ao longo dos anos, muito relacionamento, o pessoal bem quisto no meio, né? E que tinha essa conformação. Só que vem a situação que ninguém espera, e aí aquela coisa que sempre funcionou, que estava tudo na cabeça dele, estava tudo nas agendinhas que ele tinha, nas mensagens que ele tem armazenado ali, que, né, a gente armazena as coisas muitas vezes na mensagem do WhatsApp, né? Você volta e procura aquilo que você falou com a pessoa tal dia, e ali é a tua agenda, né? Mas uma agenda mesmo, ou um software, né, para controlar a gestão, não era isso, não era essa forma de gestão que ele fazia, assim como a maioria das pessoas da geração dele, né? Fazia dessa forma, trombando no peito, na coragem, e assim, ó, faz. Depois organiza o que dá, né? Vai organizando quando precisar. Só que, inesperadamente, o cara adoece e em 30 dias morre. E foi uma situação que a pessoa falou assim, olha, ele não teve nem condições de explicar pra gente o que estava acontecendo no momento, porque foi não, você entra para uma cirurgia, sai da cirurgia, a cirurgia deu errado com 2, 3 dias, parece que abriu os pontos internos, alguma coisa assim, deu um outro problema, precisou fazer uma outra cirurgia, então foi algo que não teve tempo do cara pensar, em dizer, senta aqui, gente, eu preciso comunicar a vocês o que é que está acontecendo.
E então ele, né, faleceu. E aí começa a surgir, todo dia é uma novidade. Todo dia é uma bomba, né? Por quê? É, obviamente, não é só o caso deles, mas é o caso da maioria esmagadora dos produtores rurais. A característica financeira do negócio, os que são donos de terra, tá? Eu tenho um grande volume de capital que está imobilizado, está no formato de terra. O grande volume é isso. Quanto vale a sua fazenda? Quanto você fatura por ano? Você vai ver a diferença, né? Do dinheiro que você movimenta e versus o dinheiro que vale a fazenda. Então, o grande negócio é o dinheiro imobilizado. Isso traz um problema, né? No longo prazo, a fazenda vai gerar essa riqueza, vai valorizar? Vai. Mas no curto prazo, o produtor rural vive sem caixa. Ele vive no limite da operação. Ele tem ali pouquíssimo respiro, pouquíssima sobra, e aquilo que sempre está dando de resultado, ele está sendo reinvestido o tempo inteiro, aumentando área, comprando área, trocando maquinário, pagando a vida dos sócios, né? Então é um dinheiro que não sobra. Quantas vezes você já ouviu falar, você que tem família que tem propriedade rural, alguém da família falar assim: olha, eu nunca vi sair dinheiro dessa fazenda, não. Eu vejo a gente colocar dinheiro nela, né? A gente vive colocando dinheiro. Quando parece que vai sair alguma coisa, alguém inventa uma moda nova e tome construção, tome barracão, tome casa nova, tome curral, tome máquina nova, né? Nunca tem respiro. Não é só eles, não. Todo mundo fazia isso. E aí, quando surge uma situação dessa, então, para ser bem didático, né, para vocês entenderem o tamanho do problema, eles tinham fazendas compradas com parcelas para pagar, tá? Fazendas compradas com parcelas para pagar no próximo ano, nesse ano agora de 2026, e fazenda que foi vendida recebendo recebendo dinheiro, tá? Então tem um mix ali. Isso acontece a vida inteira. E que em várias situações deles, num passado recente, ali 2022 para cá, eles tiveram algum revés nisso. Que revés? A fazenda que eles tinham vendido, na hora que eles estavam recebendo o dinheiro, o dono anterior, alguém da família dele, entrou na justiça para dizer: opa, vender a fazenda que eu devia ser dono, que eu era sócio, e não me incluíram, né, na herança, era um direito sucessório, né? Alguém morreu, tinha uma fazenda para vender, tinham vários donos, e apareceu alguém questionando esse negócio. Então, foi para a justiça e aí ficou congelado. Eles não receberam o dinheiro da parcela dessa fazenda que eles estavam recebendo, e também não conseguia pagar a fazenda nova. Então, o que eles tinham de caixa, o que eles tinham de crédito, o que eles tinham de possibilidade de arrumar dinheiro no mercado para pagar a fazenda que eles tinham feito compromisso, eles fizeram. Então, eles chegam em 2024, 2025, com uma situação apertadíssima, né? Todo o dinheiro que tinha estava voltado a pagamento de fazenda, porque levaram um atraso nos anos anteriores. Depois desenrolaram, conseguiram, de fato, né, resolver o imbróglio e receberam o dinheiro dessa propriedade que estava, né, bloqueado, estava com problema na justiça. Mas receberam. E aí, até colocar a casa em ordem, porque pegou dinheiro de juros caros, pegou dinheiro. Sabe o que acontece em cascata quando você está sem dinheiro? Aí você pega um dinheiro para pagar o outro, e cada um com juros mais altos que o outro. Então, são decisões muito ruins que foram tomadas antes e que repercutiram na situação financeira atual. Chegar numa transição de patrimônio, ou seja, todo o patrimônio deles, que agora era do pai e da mãe, né, agora ser transferido para a mãe e para os filhos. E aí isso tem, né, o ITCMD, cartório. Só o ITCMD, faça a conta aí de 8%. Então você imagina 7 fazendas, dá até mais, né, se fazer a conta, mas 7 fazendas em 3 estados brasileiros. Quanto de TCMD que essa turma tem a pagar? Isso fora cartório, advogado e várias outras coisas. E nesse meio do caminho, o que aconteceu? Apareceu um dono de uma fazenda que eles tinham comprado, que alegou que o pai não tinha
honrado com as datas dos pagamentos parcelados que havia feito, né, da compra anterior. E eram vários donos, só um reclamou, tá? Um reclamou. E os novos donos agora, os herdeiros, eles não sabem exatamente o que era o combinado do pai com eles. Eles têm um contrato lá e pelo contrato estava tudo certo, né? Foi pago, né? Mas só que não foi pago da maneira como esse antigo dono disse que devia ter sido e que estava agora questionando que, olha, vocês têm que devolver a minha terra. Ó o rolo, vocês têm que devolver a minha terra. E, por outro lado, eles têm que pagar uma fazenda que foi comprada e que a geração de caixa deles, o arrendamento que recebe, a pecuária que eles têm, não gera esse caixa para eles pagarem essas parcelas do ano que vem. E cada dia de cada fazenda dessa, espalhada em 3 estados, aparece uma novidade. Aparece um problema ambiental que precisa fazer um sei lá o quê numa fazenda X. Aparece um problema tributário do imposto de renda que estava devido do ano passado, do outro ano, que eles não sabiam disso. Aparece problema de poceiros, tem gente que está invadido em um pedaço de uma reserva da fazenda deles, de uma das fazendas dele. Aparece o ITR de uma das fazendas com problema, e aí já tem um engenheiro que já fez um laudo para poder retificar, cobrando o trabalho. Eu tô aqui, fiz para vocês isso daí, pro pai de vocês têm que me pagar agora, e eu sei o valor é tanto. Então, é todo dia é isso que acontece, e a turma sem dinheiro. Sim, sem dinheiro. Tenho dinheiro, né? Mas não tenho dinheiro de pagar isso tudo, né? Nenhum fazendeiro, a maioria do fazendeiro hoje, tá? Pensa bem aí, o fazendeiro hoje que tem patrimônio em terras, se ele vem a faltar hoje e a família dele tem que pagar a transmissão dos bens nos valores que hoje está sendo praticado aí de transmissão de bens na pessoa física, é muito dinheiro, meu amigo. Faça uma conta aí, vamos falar de né, 100 milhões para ficar redondo, né? O cara tem patrimônio que vale 100 milhões, ele tem que pagar 8% de TCMD. 8% é 8 milhões. Meu amigo, o cara não tem 8 milhões à vista para dar, não. Se ele der, ele fica sem nada. Ele consegue dar. Ele vende o gado dele todinho, vende as máquinas e fica sem dinheiro para comprar gado e paga isso daí. Ou vende fazenda para conseguir pagar. Vender fazenda é fácil? Quando você precisa vender uma fazenda, é fácil vender uma fazenda? Para receber no prazo ainda e ter que pagar um compromisso agora, né, dessa transferência? Então, esse foi o imbróglio que eles chegaram. O imbróglio todo, né, desse negócio é o fato da família não saber ao certo todos os detalhes do que vai acontecer, né? Além do fato deles saberem da dívida grande que tem a pagar e não ter o dinheiro em mãos hoje para resolver, tem todos esses pormenores dos combinados com os funcionários, cada gerente de cada fazenda dessa, o que o pai tinha combinado com ele no passado, porque você sabe que em fazenda tem muito combinado. Tem um cara que pode ter um gadinho lá, que ele deixa, faz parte do negócio com ele, tem um salário de algum combinado que eles fizeram meio por fora, vamos falar assim, a gente tem um combinado aqui, eu ajeitei uma coisa para ele lá no passado, então eu pago ele desse jeito. Só que a família não sabe ao certo. Então chega um momento que a família precisa tomar decisões. Como é que a gente vai pagar a conta que a gente tem para pagar, né? Advogado, tributos, transferência de bens e fazenda que foi comprada e tem parcela para frente, né? E a gente não tem o dinheiro. Aí, beleza. A gente tem algumas possibilidades. A possibilidade número 1, vender as melhores fazendas. Se vender uma das melhores, já paga tudo. Só que aí é assim, ó, você tem gado, você vai vender a cabeceira e vai ficar com o fundo, né? No longo prazo, qual é o que vai valorizar mais? É a cabeceira ou é o fundo? Aí pode ser até que o fundo valorize mais, né? Pode ser que seja aquela região que hoje não vale nada, venha a valer no futuro, pode. Mas você trocar uma terra, numa região consolidada de agricultura, que todo dia tem oferta na sua porta, que tem arrendatário todo dia para arrendar para a agricultura, por uma terra
mais fraca, arenosa, montanhosa, de pecuária, em outro estado, entende que é uma conta difícil. Então o problema é que agora, onde a gente tinha um dono que sabia de tudo e resolvia tudo, agora a gente tem 4 donos que sabem mais ou menos das coisas. Um sabe mais, né, porque trabalhava, o filho trabalhava com o pai já há algum tempo, mas não o tempo todo. Ele meio que era como se fosse uma consultoria do pai que ele fazia para a parte específica da pecuária, mas esse rolo de fazenda ele não participava, né, não decidia nada disso. E tem 2 irmãs que não são do negócio, não têm formação nas agrárias, não trabalhavam com o pai, têm uma noção de fazenda porque cresceram em ambiente de fazenda, então elas entendem um pouco da coisa, né? Mas a coisa da família, do quanto é o negócio, qual é a receita, qual é a previsibilidade de receita, as despesas que a gente tem, os investimentos que são necessários, o endividamento, a turma não sabia. E também a questão, né, de decisões sobre endividamento. Então, a gente descobriu que a gente não sabia que meu pai tem uma linha de financiamento aí de... Eu vou dar um número aqui para vocês terem uma noção, assim, de 3 milhões de reais, né? Então, nossa, a gente tem uma dívida de 3 milhões de reais. Falei, gente, mas essa dívida aí, perto do que vocês têm de patrimônio, não é nada. O problema maior está na dívida das fazendas que precisam ser pagos, que é algo em torno de 17 milhões que eles precisam pagar para o ano que vem. Fora ITCMD, advogados, todo esse imbróglio, né? Então, a princípio, né, isso aí já gerou uma divisão entre eles sobre o que a gente faz, né? Porque tem uma parte que quer continuar a coisa, fala, não, a gente não pode parar, a coisa tem que continuar, inclusive precisa investir, né? E tem uma outra parte que fala, gente, vamos botar bola no chão, vamos organizar a casa, depois que a gente organizar a casa, a gente vê o que vai fazer. Só que esse organizar a casa envolve vender as melhores fazendas, né? E para uns faz sentido, para outros não faz sentido. Para uns o certo é vender o gado. Vende o gado, porque gado você põe à venda, vende, pega o dinheiro, paga o que tem que pagar. Mas se vender o gado, ainda não paga a fazenda que eles compraram. E aí você está comprando uma fazenda e não tem dinheiro para comprar gado, para pôr o gado dentro, né? Você está se desfazendo de ativos, de coisas que geram dinheiro, né, que vai dar resultado no curto prazo, inclusive, né? Gado dá dinheiro no curto prazo. Você engorda, vende bezerro, vende para frigorífico, vende touro, você vende no curto prazo. Para pagar terra e ficar sem dinheiro para trabalhar, tem muitas histórias de famílias que eu conheço que fizeram isso, venderam o gado para pagar a transferência dos imóveis, não tinham dinheiro para trabalhar com o imóvel, não queriam tirar endividamento porque não ia ter ninguém para trabalhar, para cuidar, então só arrendou. A renda para os outros aí, vamos receber a renda. Em algum momento, tiveram que vender a fazenda, porque já não tinha mais condições nenhuma do negócio ser preservado, porque fazenda custa para manter. Mesmo arrendada, está depreciando. O imóvel deprecia, a parte física, a infraestrutura deprecia, né? O solo, se estiver sendo exaurido, deprecia, as casas depreciam, as cercas depreciam. Tem uma hora que você não tem mais dinheiro nem para querer arrendar para outra pessoa, porque o nosso está detonado. E aí tem que tocar vender. Então, no caso deles, falou, gente, vamos criar uma estrutura aqui para que agora vocês passem a ter uma visão clara do que é o negócio de vocês, uma visão clara do que é o momento financeiro de vocês, para que vocês possam tomar uma decisão qualificada e não uma decisão emocional pela perda recente do pai, pelas divergências sobre por que eu quero aumentar a pecuária? Mas por que você quer aumentar a pecuária? Porque eu gosto de pecuária, a história do meu pai é essa, tá. Mas se pecuária não estiver dando dinheiro, a gente não tem que parar? Como é que você mostra que a pecuária está dando dinheiro ou não, se nunca teve controle de nada, se a gente não tem número nenhum de coisa nenhuma, né? Quem sabia do número, quem sabia o que estava acontecendo, foi embora, não está mais aqui. Agora a gente tem que implantar isso, né? Então, o que a gente está fazendo com eles é esse diagnóstico, essa foto do que é o seu negócio e não somente da parte operacional, do todo, tá? A estratégia imobiliária, a atividade de geração de caixa, o endividamento, cria-se uma inteligência financeira, mas que vai ser decidida pelos sócios. Então, os sócios precisam entender esse movimento todo para dizer, ok, topo, vamos fazer.
ou não, a gente não topa fazer isso, a gente vai fazer de outra forma, mas que cheguem, né, em algum consenso, porque se não houver consenso, como qualquer outra empresa em que você tem o dinheiro investido e você não concorda com o que a empresa está fazendo, você faz o quê? Você pede para sair. Pede para sair, eu quero sair, quero vender a minha parte. Compra a minha parte, ou vou vender para outra pessoa, mas separa a minha parte que eu vou vender para outra. É isso que acontece na maioria dos casos quando a família não entra em consenso. Então o que a gente está fazendo é encontrar, né, a realidade para que eles entendam, para que eles encontrem decisões em consenso e continuem. Porque eles podem resolver isso de uma forma mais fácil. É só vender tudo que tem, dar dinheiro para eles ficar sossegados o resto da vida. Mas certamente é muito menos dinheiro que eles estão recebendo agora do que esse monte de terra vai valer num futuro. Então, para aqueles que têm filhos, e 2 deles têm filhos, o meu questionamento é, você já está pensando no futuro deles, né? Deles daqui a 20, 30 anos? Você daqui a 20, 30 anos, quando tiver com 50, 60, 70 anos, o que você quer ter qualidade de vida? Então, não mata a galinha do ovo de ouro. Tá? Vocês têm uma galinha de ovo de ouro, do ovo de ouro. Quem tem fazenda tem uma galinha que bota ovo de ouro. Tá? Você pega o ovo de ouro e trabalha com ele. Às vezes você tem que vender uma galinha para comprar outra, para comprar outro negócio. Mas se você matar a galinha e se só tem aquela, acabou. Você fica com os ovos de ouro, vai vender, vai acabar. E você não tem a continuidade, não tem mais ovo daqui uns dias para continuar vendendo. Então você encerra um negócio que no futuro pode valer muito dinheiro e você está abrindo mão disso hoje. Esse corte que você acabou de assistir é da nossa live raiz que acontece às segunda-feiras, às 19h30. Você já se inscreve, dá um like, compartilha esse perfil e eu te espero na próxima.